すべき敵だ。あの日どんな顔で瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれできるだけ。E aí pessoal, beleza? Bora ao nosso segundo videozinho. E ficou a pergunta no ar, né? Por que polinômios de Legendre? Porque se a gente tem um problema onde aparece aquela equação que tem a cara da equação que o polinômio de Legendre satisfaz, né? Mas a priori aquele número não precisa ser zero, aquele L não tem que ser 0, 1, 2, 3. Né? É porque o livro chega ali para você e fala, polinômio de Legendre, L é 0, 1, 2, 3. Né? Então a questão é tentar parcialmente, né, responder isso nesse vídeo. Então para isso a gente vai reescrever a equação de outra forma, ver a série, a gente vai ignorar tudo que a gente fez até agora e tentar resolver a equação. Né? E ver qual a importância daquele L ser 0, 1, 2, 3. Porque é tão importante, tão diferente. Eu sei que quando L é 0, 1, 2, 3 é o polinômio de Legendre, a pergunta de certa forma é o contrário. E quando não é? A gente vai ver que quando não é possível satisfazer as condições de contorno. Então por isso aquele L tem que ser 0, 1, 2, 3. Então vamos tentar entender direitinho. Bora lá. Então recapitulando, qual era o nosso problema do vídeo anterior? Tem essa equação, Rθ, né, simetria azimutal, fez separação de variáveis, aqui eu estou botando até cosseno θ, esse cara com função de cosseno θ, que seria o nosso x. Né? Solução do L, beleza. Equação aqui em termos de x é cosseno θ. Beleza, chegamos aqui. Essa equação do R já está resolvida, essa equação para a gente tem que resolver. O x aqui é cosseno θ, e a priori a gente teria isso ou isso. Né? Aqui eu já descartei, já dei um argumento para descartar, mas se você não gostou do argumento, né? Não! Pode manter ainda, na verdade o argumento que faz o L ser 0, 1, 2, 3, né? Ele, obviamente, ele vai excluir esse daqui também. Então, se você não gostou do que eu falei aqui, aquela solução não é física, quando L é complexo, porque oscila, você pode manter o seu questionamento, né? E vamos supor que aquele ainda é possível, né? Porque L mais 1, como você bota aqui, é que continua um número real, né? A equação continua real. Então, realmente, nem precisava ter falado aquilo lá. Pode manter essas duas possibilidades. Então, agora, para a gente mexer naquela equação, vamos fazer mais uma troca de variável. Vamos chamar z de meio de 1 menos x. Agora, isso aqui é só para deslocar, porque x é de menos 1 a 1, esse z fica entre 0 e 1. Né? Porque quando aqui é 1, o z é 0. Lembra que x igual a 1 é θ igual a 0, porque x é cosseno θ. E quando x igual a menos 1, aqui fica 1. X igual a menos 1 é θ igual a π. Então aqui era z de 0 e menos 1, aqui é θ igual a 0 e θ igual a π. Esses caras, o 0 e o π, que são os caras importantes. Então aqui fica mais fácil tratar eles. Né? Aqui fica 0 e aqui fica 1. Se você inverter a equação, né, joga para cá, o x é 1 menos 2z. Então por que eu estou botando isso? Porque na equação aparece 1 menos x ao quadrado. Lembra? Então esse cara ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, o quadrado desse é 1 é menos 4z mais 4z ao quadrado. Então 1 menos x ao quadrado é isso daqui. Ó. 4z menos 4z ao quadrado. Então aqui já está isso para substituir depois. E as derivadas são fáceis. Né? A derivada aqui deriva esse cara, deriva z com relação a x, dá menos meio. Aqui é menos meio, derivada em z. Então a segunda derivada vai ficar 1/4 da segunda derivada de z. Então é só pegar isso tudo e jogar lá no lugar. No lugar de x, bota isso. No lugar de 1 menos x ao quadrado, bota isso. Derivada de x é isso. Segunda derivada de x é isso. Está aqui. Então, esse cara deu isso. Segunda derivada tem 1/4 aqui. Aqui tinha um x. Né? Então, aqui era menos 2 vezes x, primeira derivada. Aqui menos 2 vezes o x está escrito aqui, primeira derivada. Eu continuo chamando de derivada tudo de linha, mas esse aqui é derivado em z, porque olha, o argumento está aqui explícito. E a primeira derivada, que é menos meio
do derivado em z. Então aqui, ó, 4 cancela, 2 cancela, menos menos cancela, fica mais, e a equação virou essa. Então você passou a equação até um pouco mais feia, talvez, né? Acho mais feia. Mas a questão é que se você for olhar nas notas de funções especiais, essa daqui é uma equação hipergeométrica. Equação hipergeométrica geral, aqui seria um C, aqui é A mais B mais 1, e aqui é menos A vezes B. Então você identifica esse C como 1, aqui. Repara que aqui o A é menos L e o B é L mais 1. Para que se eu chama assim, aqui funciona, né? Aqui fica menos A vezes B. E aqui se você soma esse mais 1, então soma aqui cancela, e mais 1 aqui fica 2, né? Então aqui cancela fica 1, soma mais 1 fica 2, então aqui menos 2z. Então dá certinho. Então A é uma hipergeométrica para A igual a menos L, B é L mais 1 e C igual a 1. Então se identificou. Então agora aqui eu vou fazer só um. Essas contas não são absolutamente necessárias, porque eu só quero provar o argumento, né? Uma coisa que a gente vai usando. Mas se você quiser, aqui eu não vou repetir as contas não, vou pedir para você olhar nas notinhas. Né? Então como é que a gente resolve aquela equação usando Frobenius, né? O método de série de potências. Então você faz a série em potência, mas você deixa uma potência solta aqui na frente, porque eventualmente aquela equação, na verdade ela tem, né? Que eu não vou entrar em detalhe disso, mas parece que você divide todo mundo por esse fator, o z1 menos z, então deixa o maior ordem solta, livre, só y, duas linhas multiplicado por 1. Divide por esse fator. Então aqui vai ter uma função multiplicando a primeira derivada e uma função multiplicando y. Repare que essa função ela diverge em z igual a 0 e z igual a 1, porque é onde esse cara quiser. Então essa equação diferencial ela tem singularidades, z igual a 0 e z igual a 1. Então a solução dela pode ter singularidades em 0 e 1. Então se você faz uma série de potência ao redor de 0, por exemplo, constante, Taylor, constante mais z ao quadrado, nunca vai dar. Como a equação é singular nesse ponto, ela pode ter uma solução que é singular. Então não tem como um constante mais z ao quadrado, se você faz z igual a 0, vai dar constante. Né? Então para levar a possibilidade desse cara ter uma singularidade, eu boto um z elevado a gama. Não sei o que é esse gama. Se esse gama for um número negativo, então esse cara pode explodir, né? E aqui seria uma série tipo Taylor de uma função bonitinha, z igual a 0. Então aqui é g0 mais g1z mais g2z ao quadrado, e por aí vai ter aqui uma série de potência multiplicado por isso. Então eu botei esse cara aqui dentro, fica mais fácil na hora de derivar. Então eu botei aqui mais gama. Aí você deriva duas vezes, segue as notas lá. Por que dá para resolver assim? Porque a gente encontra uma recorrência para Gn. Então se eu dou o G0, eu sei o G1. Depois com o G1 eu sei o G2. Então você pode achar todos os coeficientes e achar a soma. Então você achou a resposta. Então, só que lá você tem duas possibilidades para gama. A própria equação diferencial diz que gama pode ter dois valores. Um, que eu vou chamar o caso 1, é esse gama ser zero. Então é uma solução que não tem singularidade em z igual a zero. Ela é realmente uma série de Taylor bonitinha. E ela te dá essa recorrência aqui. O n mais 1 é um número n. Essa aqui é a recorrência. Então, por exemplo, você pode fixar o g0 igual a 1. Na verdade, você escreve todo mundo em termos de g0. Você pode fazer o g0 igual a 1 porque a equação é linear. Então, você faz o g0 igual a 1. O que é o g1? Então, aqui é 1. Faz n igual a 0, é AB sobre C. O que é o g2? Bota n igual a 1 aqui, ó. Então, é 1 mais A, 1 mais B, 1 mais C, 2 vezes g1. O g1 é ABC. Então, bota aqui ABC. Então, esse cara é A, 1 mais A, B, 1 mais B, C, 1 mais C, vezes 2. E o próximo? Então, na verdade, o próximo vai ser A mais 1, A mais 2, B mais 1, B mais 2, C mais 1, C mais 2, 2 vezes 3, né? Então é 3 fatorial, e por aí vai. Então o enésimo ele sempre vai assim, é A mais 1 mais 2, até o número, B mais 1 mais 2, até o número, divide por C mais 1, até o número, e o N, o número fatorial. Aqui. Então é bem simples chegar nessa ideia geral. Mas ok, não. E para o outro caso, a outra solução é o gama é 1 menos C. Aí no lugar a recorrência fica assim. Aqui fica 1 menos C.
Então essa recorrência fica um pouco mais complicadinha, mas é bem parecido com a outra, só que aqui tem aparece esse 1 menos c. Agora está passando o carro de som. 2 horas depois. Então essa recorrência é um pouco mais complicadinha, mas ela segue o mesmo padrão do outro, só que aparece esses números aqui, 1 menos c, perdidos. Tá vendo? Você faz a mesma coisa, fixa o primeiro, que seria o G0 igual a 1, que é o G1. Bota N igual a 0 aqui, né? Então, A mais 1 mais C, pipipi, popó. O G2, bota N igual a 2 aqui, o G1, substitui o G1 aqui. Então dá toda essa tranqueira. E por aí vai. Mas aí o nosso caso não é A, B e C. No nosso caso, A é menos L, BL mais 1, C igual a 1. Então, botando lá no caso 1, né, que seria o gama 0, pela primeira recorrência, esses valores, deu isso daqui. Né? Aqui é N mais A, N mais B, e aqui seria o N mais 1, N mais C. Né? Então, aqui fica N mais 1 ao quadrado, e deu esse cara aqui. Repara que aqui tem uma coisa importante. Para que essa recorrência, a priori, você dá qualquer valor de L, tem essa recorrência. Aí você vai ter a soma de 0 até infinito, vai ter infinitos valores de G. Né? O G0, G1, G2, por aí vai. Mas olha que se o L for 0, 1, 2, 3, acontece que essa recorrência, por exemplo, quando você chega, uma hora o N é 0, 1, 2, 3. Então uma hora o N vai virar o L. Então quando você chegar aqui e botar N igual a L, significa que você está calculando, está querendo saber o L mais 1, GL mais 1. Isso aqui vai ficar L menos L. Então esse cara vai dar 0. Então se esse cara é 0, vamos supor que o L é igual a 3. Então você tem o G0 igual a 1, você calculou o G1, o G2, o G3. Aí você vai calcular o G4. Então vai botar aqui N igual a 3, até que vai ficar 3 menos 3. Então o G4 é 0. Então se o G4 é 0, o G5 é um número vezes o G4. Mas só que o G4 é 0, então o G5 é 0. Então o G6 é 0, o 7 é 0. Então ele trunca a série, ele corta a série, e todo cara para N maior que L é 0. Então a série fica assim, né? O Gn é 0 para todo N maior ou igual a L mais 1. Então a série vai de 0 até L e acabou. Então naquela soma, não é soma de 0 infinito, é soma de 0 até L. Então é um polinômio. Né? O último termo vai ser G elevado a L. É o polinômio de Legendre. Afinal, ele está escrito em termo de Z, né? Lembra que a gente escreve o polinômio de Legendre em termo de X, que é cosseno θ, mas é meio de 1 menos X. Né? Dá para mostrar que é o mesmo polinômio. A gente verifica algum caso aqui no final. Mas então ele trunca a série. Então aqui tem uma coisa curiosa, diferente. A solução existe para qualquer L. Mas quando L, essa é a solução primeira, né? Mas quando L é 0, 1, 2, 3, ele vira um polinômio, que é o polinômio de Legendre. Essa aqui é a primeira sacada. Né? E outra solução é uma coisa meio estranha. Né? Porque lembra que o C é igual a 1, né? A outra solução é 1 menos C. Mas aqui C 1 menos 1 é 0. Então é gama igual a 0 de novo. Né? Na verdade, a recorrência da segunda solução, ela te dá a mesma solução. Então você não tem duas soluções por esse método de Frobenius. Né? Ele te dá duas vezes a mesma cara. Então vai falar assim, essa equação só tem uma solução? Não existe isso. Toda equação de segunda ordem tem duas soluções, L e I. Né? Mas então, o que a gente faz agora? Né? O que acontece, a matemática deu pra gente? É que a gente tentou achar a solução em termos de série de potência. Achamos uma e só uma. Então a conclusão é que a outra solução, que necessariamente existe, não pode ser escrita em termos de série de potência ao redor de z igual a 0. Então, por exemplo, o que significa isso? Você tem, vamos olhar perto de z igual a 0, para ver como é essa solução, como é mais ou menos a cara dela. Dá para fazer isso, tem um métodozinho para fazer isso. Então você tem a sua solução geral, é um truquezinho assim. Pega z e troca por um epsilon-z. Eu quero pegar z pequeno, mas ainda z variando. Então eu não posso pegar z aqui e tomar 0, porque eu tomei um ponto. Então eu quero garantir que z é pequeno, mas ainda é uma variável contínua. Então eu boto um epsilon-z e vou fazer esse epsilon ser um número pequeno. Então aqui na derivada vai ficar um epsilon dividindo, né? E aqui, para que eu peguei a equação já e multipliquei por z para que ficar z ao quadrado. Então, z ao quadrado, z, z.
Então aqui onde tem primeiro derivado fica com epsilon, onde tem segundo derivado vai ficar com epsilon ao quadrado. Então aqui vai ficar epsilon ao quadrado por causa da derivada, aqui vai ter um epsilon ao quadrado, aqui vai ter um epsilon, aqui vai ter epsilon, aqui divide por epsilon e por aí vai. Agora pega o epsilon pequenininho, epsilon a zero. Repara que aqui corta, aqui some, aqui corta, aqui some, aqui some. Então vira equação assim, uma equação de Euler. Z ao quadrado segunda derivada, Z primeira derivada. Só que a equação não tem o P, né? Então é uma equação de Euler, digamos, a primeira derivada é Z a priori uma potência. Isso aqui é trivial, né? Então quer dizer assim, você não precisa nem fazer, olha, você, digamos, pode cortar o Z, jogar para cá, né? E dividir e integrar. Então quer dizer assim, fica claro que a primeira derivada, esse Z, ele, se você faz tipo Euler, deriva, vai ficar, a equação característica vai ficar K mais 1 igual a zero, né? Então quer dizer assim, a primeira derivada é 1 sobre Z. Então você tem que integrar aqui para encontrar a ideia de P. Então aqui tem uma constante, você vai integrar, vai ter outra constante. Então vai ter uma constante e 1 sobre Z virou ln de Z. Então aqui está o problema. Quando você pega as duas para Z pequeno, o que esse resultado está dizendo? É que essa constante significa que ao redor dela você pode botar, você está pegando Z pequena, aqui você tem multiplicando essa constante, você tem uma função, multiplicando essa constante, você tem uma função. Então, para Z pequeno, esse cara esse vira constante. Aqui eu tenho uma ideia que essa solução que acompanha o C1, eu posso escrever como série de potências. Essa é a solução que a gente achou por Frobenius. E acompanhando esse cara aqui também, eu posso botar uma série de potência aqui que eu não conheço, mas ela multiplica toda uma função ln. Então essa daqui é a solução que a gente encontrou. E esse cara todo aqui é a segunda solução. Qual o problema da segunda solução? Dá para botar como uma série de polinômio para eu tentar achar uma recorrência aqui, mas tudo isso multiplica ln de z. Então essa função como um todo não dá para escrever como alguma coisa mais alguma coisa vezes z, mais alguma coisa vezes z ao quadrado, porque não existe série de Taylor de logaritmo de z ao redor de z igual a zero. Porque todas as derivadas do logaritmo de z em z igual a zero explodem. Derivada desse cara é 1 sobre z, segundo derivado 1 sobre z ao quadrado, por aí vai z ao cubo. Então explode todos, não tem série de Taylor. Porque essa singularidade é essencial, não é uma singularidade regular, que dá para escrever como z a uma potência. Então é por isso que a segunda solução a gente não acha pelo Frobenius, porque ela acompanha o logaritmo. Se você quiser achar a segunda solução, você tem um apêndice nas nossas funções especiais, que é exatamente duas formas. Uma é usando o Wronskiano, que dessa solução a gente consegue achar essa, e a outra é, digamos, um método assim. Você chuta o logaritmo de z, escreve uma função em potência e tenta achar a recorrência para essa solução aqui. Dá para fazer assim também. Lá tem discutido, acho que é o apêndice B. Agora a questão é, você precisa da segunda solução? Para o nosso problema, não. Isso aqui já descarta. Não precisa porque, repara que aquela segunda solução, ela explode necessariamente em z igual a zero. Z igual a zero significa x igual a 1. X igual a 1 é θ igual a zero. Θ igual a zero, para o nosso problema, não é um ponto. Aqui θ, o nosso problema é r e θ. Então, θ igual a zero, e você mexer no r, é todo o eixo z positivo. Então, se eu carrego aquela solução, eu estou falando que eu tenho, no meu problema, em todos os pontos do eixo z positivo, o potencial explode. Então isso não faz sentido. Eu estou assumindo que o meu potencial pelo menos é bem definido em alguma região de z positivo. Então isso daí sendo verdade, a condição de contorno descarta a segunda solução. Então isso aqui já é uma explicação que geralmente o livro não vai te dar. Por que uma equação de segunda ordem você está jogando, só está pegando uma solução? Porque a outra solução necessariamente explode em z igual a zero, ou seja, em θ igual a zero. O seu problema tem que, digamos, se você tem uma situação física que descarta todo o eixo z igual a zero, então você não precisa jogar fora a solução. Mas a gente nunca vai tratar de problema desse aqui. Então, beleza, jogamos fora e temos a nossa solução aqui, a priori, com essa recorrência. Mas ainda não explicou porque L tem que ser 0, 1, 2, 3. Por aí vai. E mais ou menos vai continuar sem explicar para dar
assim, né? Dá uma certa explicação. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Depois do nosso intervalo.